E aí, graduandos e graduandas que estão acompanhando a Semana do Meio Ambiente promovida pelo CAEL-UFRN, eu sou Tayane Lencar, recém-graduada da Engenharia Ambiental, e estou aqui a convite do Centro Acadêmico. Bom, eu trouxe um conteúdo bastante inovador e multidisciplinar, que tem tudo a ver com a temática da semana proposta pelo CAEA e que foi também o tema do meu trabalho de conclusão de curso, uma revisão bibliográfica. Tive que dar uma resumida, mas espero que gostem e se sintam motivados a pesquisar mais sobre o assunto e a principalmente colocar a ideia em prática. O tema trazido é estilo de vida minimalista. Como reduzir o consumo fomenta a diminuição de impactos ambientais negativos. Fui orientada pela professora doutora Joana Medeiros e co-orientada pela professora doutora Poliana Castro. Antes de chegar ao assunto principal, nós começaremos compreendendo alguns outros tópicos importantes. Foi na década de 60 que começou a haver uma real preocupação com o meio ambiente, ao finalmente perceber que a degradação ambiental tinha um retorno negativo para toda a vida na biosfera, o que levou à criação do termo desenvolvimento sustentável lá em 1987, com a publicação do relatório Nosso Futuro Comum pela Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Em um dos estudos elaborados após a concepção deste termo, Holdgate trouxe um conceito simplista e bastante interessante: melhorar a qualidade de vida humana sem ultrapassar os limites da capacidade de suporte dos ecossistemas. Após esse marco, uma série de autores que já haviam falado sobre o tema foram resgatados, enquanto novos autores e organizações começaram a produzir material científico, criando relação entre o modo de produção capitalista e a insustentabilidade ambiental. A gente produz da maneira errada e consome muito. O consumismo, isto é, consumo ilimitado e muitas vezes desnecessário de bens de serviços e bens duráveis, foi questionado de forma mais ativa. Então, o Instituto World Watch trouxe em 2010 uma publicação extremamente relevante, destacando os problemas por trás deste consumismo, sugerindo que para alcançar a sustentabilidade nós precisamos nos distanciar dele. E em 2015, a ONU, ao reconhecer que o consumismo é insustentável, trouxe em seu Plano de Ações para o Desenvolvimento Sustentável, Agenda 2030, um objetivo que contempla especificamente essa questão, indicando que é preciso haver tanto uma mudança na maneira com que se produz, quanto no consumo desenfreado, deixando aí bem claro que os dois são um problema. O objetivo almeja que as pessoas, em todos os lugares, tenham conscientização a respeito de estilos de vida em harmonia com a natureza e produção responsável. Portanto, há também o reconhecimento da insustentabilidade que está por trás da indústria de bens de consumo, uma das mais degradantes e incentivadoras desse sistema que só quer crescer sem precedentes. Mas acontece que a culpa desse consumo todinho acaba recaindo apenas para o consumidor, como Alves alega, sendo que diversos impactos ambientais negativos de grande magnitude são gerados nas etapas de produção. Então, quando a gente critica o consumismo, não pode fechar os olhos para a indústria de bens de consumo e para todo o meio de produção. Daiane, a princípio, o que pode ser feito para se contrapor ao consumismo? A proposta aqui defendida é de adesão ao movimento pautado na redução do consumo, nomeado de minimalismo. E quando o minimalismo adentra uma vertente ambiental, tendo este o seu foco, outras questões poderão ser alcançadas mais efetivamente, o que pode ser capaz, inclusive, de impulsionar indústrias a adotarem processos produtivos mais sustentáveis. Agora, expondo a conclusão de estudos acerca do consumismo, Gerbasi explica que a gradativa facilidade para a obtenção de crédito financeiro aproxima o consumidor em potencial deste mercado e o induz à compra. O Instituto World Watch mostrou que o consumismo age como um propulsor no aumento da demanda por recursos e, consequentemente, da geração de impactos ambientais negativos. Carzel e Rojas explicam a maneira com que a indústria tem feito para que até mesmo quem não quer consumir, consuma, através, por exemplo, de produtos que contenham selo ambiental, dando margem ao entendimento de que se ele é produzido de forma mais sustentável, então pode-se consumir à vontade, mas não é bem assim. Libera, Calgaro e Rocha concluem, portanto, que há uma insustentabilidade ambiental em face da produção material nos moldes do capitalismo, o que é bem perceptível através deste estudo da Global Footprint Network, a qual realiza desde 1970 uma pesquisa anual que informa: desde este ano, a gente consome mais recursos do que a Terra pode recuperar em um ano. Para 2020, precisaríamos de 1,6 planetas para atender a demanda, enquanto que para 2019 seriam 1,75 planetas. Isso porque a pandemia atrasou essa data em função da paralisação de diversas atividades humanas.
E assim adentramos a temática desenvolvimento sustentável. Porto Gonçalves explica que até hoje existe uma luta para deixar bem claro que o desenvolvimento sustentável não é sobre, por exemplo, um simples canudo plástico que vai deixar de ser produzido por uma multinacional. Não é à toa que a ONU criou um plano de ação com 17 objetivos para alcançar tal desenvolvimento. Mas é exatamente isso que vem acontecendo. Aqui temos um exemplo prático de greenwashing, que segundo o dicionário da Universidade de Cambridge é tentar fazer com que uma corporação seja mais sustentável do que ela realmente é. Essa campanha foi lançada recentemente e critica a disposição irregular de resíduo plástico no mar, no caso canudo, e afirma que o produto por trás da campanha não contém mais canudo de plástico. Porém, esta é apenas uma pequena mudança em meio a tantos outros produtos com plástico oferecidos pela empresa que, pasmem, está inclusive no top 3 do ranking mundial de empresas que mais poluem os oceanos com plástico. E agora nós finalmente entramos no minimalismo, o movimento pautado na redução do consumo que corresponde ao que a própria ONU defende. Neste caso é sobre ter somente o necessário, nada mais, nada menos. Como Miller diz, não estamos falando sobre doar ou vender quase todas as coisas, permanecendo apenas com 50 itens. Cada pessoa vai guiar o seu caminho para ter somente o necessário para ela, na sua perspectiva, usando sempre do bom senso, claro. Diversos autores trazem metodologias de adaptação, então quem tiver interesse avisa que eu compartilho a minha favorita. Há apenas um porém. A maior parte dos estudos hoje disponíveis sobre o tema enfatizam unicamente ou majoritariamente benefícios como os psicológicos, por dar um sentimento de leveza ao indivíduo, administrar finanças, quitar dívidas e juntar dinheiro com mais facilidade, adquirir mais tempo no dia a dia, ter mais facilidade em se organizar e em manter cômodos organizados, esquecendo da motivação ambiental. O que talvez seja o mais importante, já que estamos falando de um movimento que vai na contramão do consumismo insustentável e que, junto à indústria de bens de consumo, contribui para a geração de impactos ambientais negativos, que é aqui o principal para nós. Dessa forma, eu sugeri uma vertente do minimalismo com foco no segmento ambiental, que inclusive tem muito mais a ver com a gestão de resíduos sólidos, em que a ideia é contribuir de forma mais ativa em questões como os 4 R's, repensando, reduzindo, reutilizando e reciclando, dando visibilidade a práticas insustentáveis no meio industrial, as quais muitas vezes são omitidas ou mascaradas, comprando de empresas sustentáveis, realmente sustentáveis, quando a compra de segunda mão não for possível, tendo uma alimentação sustentável, se atentando também às embalagens de alimentos e contribuindo para a difusão do movimento. Claro que a gente precisa fazer um recorte social para saber quem o minimalismo pode e deve alcançar, já que este é um discurso para alcançar aqueles que estão efetivamente inseridos na sociedade de consumo, e não a população que se encontra em condições socioeconômicas precárias, por exemplo, uma vez que esta não é responsável pela degradação ambiental causada pelo sistema consumista. É utópico imaginar uma sociedade minimalista com foco no segmento ambiental? É sim, mas de algum ponto nós precisamos partir. Finalizamos por aqui. Quero ver todos vocês pesquisando, divulgando e aderindo ao minimalismo, hein? Fiquem com essa frase do Instituto Worldwatch. Embora o consumismo permaneça pujante e entranhado, de modo algum poderá ser tão durável como a maioria supõe. Nossas culturas estão, de fato, plantando as sementes de sua própria destruição. No final, o instinto humano de sobrevivência deverá triunfar sobre a compulsão para consumir a qualquer custo.